Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu louvo a Deus pela sua vida, por este momento em que você tirou para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir este devocional. Eu não sei qual é o momento do dia que você tirou para fazer este entendimento das Escrituras. Mas glória a Deus, Deus abençoe a sua vida por este momento precioso. A palavra que quero compartilhar hoje está no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 23, versos 39 ao 43. A palavra diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Esta passagem muito conhecida, muito ilustrada em filmes, novelas, séries. Muitos de nós já assistimos, muitos de nós já vimos esta cena ilustrada. E vemos Jesus crucificado lá no Getsêmani, após ser cuspido, esbofeteado, ser humilhado, açoitado, ter apanhado, ter sangrado. Depois de tudo isso, chega num dado momento em que um dos criminosos, e era muito comum naquela época, a crucificação como método de penalidade para os criminosos mais terríveis. Bem verdade é que o nosso mestre nada havia de condenação sobre si. Na verdade, o motivo de ser condenado, claro, era o propósito do Senhor que tudo isso acontecesse. Mas o motivo em que ele foi condenado foi porque os religiosos da época não o reconheceram como o rei, como o Messias, como o Cristo que viria para morrer por mim e por você. Num dado momento da história, um dos criminosos começa a blasfemar do porquê de Jesus sendo o Cristo, sendo o Messias. O porquê que ele não se salvava dali e salvava também aos criminosos. Jesus sem falar nada, Jesus em silêncio. O outro criminoso repreendeu o primeiro criminoso dizendo: mesmo nesta situação você não consegue entender, não consegue reconhecer a ele como nosso rei, como a Cristo? Ele nada fez, nós merecemos pelos nossos atos, mas ele nada fez, ele é inocente. Então naquele momento ele toma a decisão mais sábia, creio eu, totalmente ali induzido pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, com o seu coração tomado já pelo Espírito. E ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. O título desta mensagem é As Três Cruzes da Sua Vida. A escolha é sua. Então a primeira cruz do criminoso que blasfemava, ele morreu no pecado. Trata-se de um criminoso que questiona Jesus, que se ele é o Messias, poderia salvar a si mesmo e a eles. Este criminoso representa o mundo. O mundo não reconhece o julgamento e nem reconhece o juiz, mas quer ser salvo. Não quer mudar de vida, não se importa com o que vai acontecer depois, não se importa com o que vai acontecer com a sua alma, mas se importa-se em apenas salvar-se naquele momento em que está precisando. Assim é o mundo. Clama a Jesus, derrama lágrimas, grita, pula, clamando o nome do Senhor na hora do desespero, mas não há mudança de vida, não há conversão genuína. Não há uma mudança de pensamento, não há o reconhecimento do julgamento e não há reconhecimento do juiz. Dizem servir a Jesus, mas sequer honram a sua palavra ou buscam viver de acordo com a sua palavra. E não estou dizendo aqui sobre religião, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então não tem essa de que todas as religiões levam a Deus. O Senhor é a única ponte que leva ao Pai. E naquele momento ali o criminoso começa a repreender o outro criminoso. Então a segunda cruz, ele morreu pro pecado. A primeira, ele morreu no pecado. Presumo eu que ele tenha ido para o inferno, porque ele não reconheceu a Jesus, ele não reconheceu que estava em pecado. O segundo, ele morreu pro pecado. É um criminoso que viveu uma vida errada, mas que na hora certa entendeu a oportunidade da sua vida. Essa oportunidade da sua vida pode ser hoje, de você reconhecer a Jesus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, e viver de acordo com a sua palavra, viver de acordo com a sua vontade. Dizemos que servimos a Deus, mas não queremos largar as coisas do mundo, não queremos largar as coisas, os vícios, os pecados, as amizades que nos acorrentam. E nós queremos servir a Deus, mas nós não queremos abrir mão das coisas lá do mundo. Queremos manter nosso elo com as coisas lá de fora, porque não temos coragem de reconhecê-lo como juiz, não temos coragem de reconhecê-lo como o nosso Rei e o nosso Salvador. E a terceira cruz, e mais importante, é a cruz dele. Ele morreu pelo pecado. O Cordeiro Santo de Deus, que morreu pelo pecado da humanidade, que morreu pelo pecado dos homens, que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Todos que agora querem ser salvos do pecado devem tomar sua própria cruz diariamente, reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e viver de acordo com a sua palavra. Primeira cruz, Ele morreu no pecado. Segunda cruz, Ele morreu pro pecado. E a terceira cruz, Ele morreu pelo pecado. Qual é a sua cruz? Das duas cruzes que lhe cabem, qual é a sua cruz? A que morrerá no pecado sem reconhecer a Jesus? Ou a que morrerá pro pecado, abandonará, reconhecerá a sua vida de erros e diante do Mestre, a única oportunidade talvez que você tenha na sua vida de reconhecer o Senhor como seu Salvador, você não pode deixar passar em branco. Reconheça ainda hoje. Não temos mais tempo, não temas. Reconheça o Senhor como seu Salvador. Viva uma vida feliz, viva uma vida de abundância. Você está escravo do vício, você está escravo da bebida, você está escravo dos maus costumes deste mundo. Nada para você faz mais sentido. Tudo que você sonha, nada dá certo. Tudo que você planeja, nada dá certo. Sempre dá errado. As coisas no seu caminho não tem progresso, não progridem. A sua vida não tem um passo adiante, é sempre passos atrás. Está na hora de você reconhecer Jesus. Está na hora de você não morrer no pecado, mas você morrer pro pecado. Reconhecer a sua vida pecaminosa, deixar os maus costumes, deixar os maus hábitos, largar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Este é o tempo em que não podemos mais brincar. O Senhor já está voltando, Jesus está voltando para arrebatar os que estão com Ele, os que são dele, os que creem na palavra dele, os que vivem a palavra dele. Qual é a sua postura? Morrer no pecado ou morrer pro pecado? Qual das duas cruzes é a sua? A terceira cruz, e mais importante, é que Ele morreu pelo pecado. Ele já morreu pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo câncer, pelo Covid, pelo HIV. Ele já morreu pela bebedeira. Ele já morreu por todos os teus pecados, pela idolatria. Nada disso você precisa mais carregar nas suas costas. Abandone esta vida fracassada. Venha para Jesus. Não estou falando de religião, estou falando de você entrar numa igreja séria. Igreja é o corpo de Cristo, é onde se manifesta o poder do Senhor, é onde se manifesta o poder do Espírito Santo. Você precisa estar inserido numa igreja. E numa igreja é onde você vai receber a palavra do Senhor, que será alimento para a tua alma. É tempo de você matar as vontades da sua carne. É tempo de você se curvar diante do Senhor e reconhecê-lo. Talvez esta seja a única ou até mesmo a última oportunidade da sua vida. Quero orar por você para encerrarmos. Pai querido e amado, Senhor meu Deus,
Eu quero orar, Senhor Pai, por esta pessoa, por este irmão, por esta irmã, que está do outro lado assistindo este vídeo. Abençoa, meu Deus, poderosamente a vida de cada um. Senhor, meu Deus, aquilo que tem amarrado, aquilo que tem prendido, aquilo, meu Deus, que está atrelado ao seu coração e que de repente esta pessoa não consegue largar, Pai. A tua palavra fala que é para essas pessoas se esforçarem e o Senhor as ajudará. Pai querido amado, dá força, Pai, àquele que está cansado e oprimido e já não tem força para clamar o teu nome. Pai querido amado, que o Senhor venha purificar as vestes, Pai, do teu povo. Que todo pecado seja jogado no mar do esquecimento. Pai, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Abençoa poderosamente, liberta, cura, traz, meu Deus, para perto de ti para viver uma nova vida no teu reino, em nome de Jesus. Qual é a sua cruz? Qual é a cruz que você vai decidir tomar? Morrer no pecado ou morrer pelo pecado? E a terceira cruz, ele já morreu pelo seu pecado. Reconheça Jesus. Seja feliz. Seja próspero. Seja abundante. Não estou falando de finanças, estou falando do seu coração, da sua alma, da sua vida, da sua família. Reconheça que Ele é o Rei da sua vida e garanta a salvação, o passaporte para o paraíso. Mas antes disso, tenha uma vida de extrema liberdade, felicidade, alegria, bondade, mansidão, temperança. Tudo isso, os frutos do Espírito, para entrar na sua vida, transformar essa sua vida de miséria, essa vida de escravidão, transformar numa vida de muitas alegrias, porque você é precioso aos olhos do Senhor e nas mãos do Senhor, este que por sua vez morreu pelo pecado. Creia, Jesus pode mudar a tua história ainda hoje. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.